Senhor, aos irmãos, mais uma vez quero aqui agradecer a todos vocês que vão assistir essa live, que vão assistir essa lição. Que o Senhor Jesus venha falar ao coração de cada um de vocês. Iremos aqui hoje dar continuidade à revista Igreja em Jerusalém. A lição de hoje é a lição 5, uma igreja cheia de amor. Então vamos começar essa lição. Antes de mais nada, vamos para a nossa oração inicial. Pai, que o Senhor venha tomar cada um de nós em Tuas mãos. Abra nossa mente e o nosso entendimento para que a gente possa entender a Tua palavra e passar, meu Pai, me faça como instrumento da Tua obra, para que eu possa falar do Teu amor e ensinar essa lição para os seus. Que não venha nada do meu coração, mas que venha diretamente de Ti, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos para mais uma lição que é uma igreja cheia de amor. Então vamos lá para o nosso texto bíblico em classe, que está em Atos 4, 32, 37. E era o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuíra era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e a depositava aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a sua necessidade, que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzida é Filho da Consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém. A introdução dessa lição vai falar: nesta lição veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminho para que sua carência seja atendida. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus, que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter sua necessidade suprida. O ponto 1 dessa lição, o primeiro tópico é o amor manifestado na comunhão cristã. 1.1. O crescimento da igreja cristã. Nesse ponto de sua narrativa, Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam. Essa expressão pode ser entendida com o sentido de um grande número ou assembleia. A igreja que havia começado com 120 discípulos agora é uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Assim como uma igreja grande, uma igreja pequena também enfrenta seus problemas e desafios. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação a uma pequena. Eles se tornam mais complexos e, portanto, mais desafiadores. Então, o que nós vamos ver aqui? O crescimento vai trazer cada vez de uma igreja, vai trazer cada vez mais desafios, porque a gente pensa que é como eu sempre ouvi falar, a grama do vizinho é mais verde do que a sua. O que aconteceu aqui? Aconteceu um grande crescimento de 120 pessoas que estavam ali reunidas, que foram convertidas ao cristianismo. O que aconteceu? Se vieram muito mais pessoas. Por quê? Porque 120 evangelizaram mais pessoas. Se cada pessoa evangelizou
a uma pessoa, o que acontece? Ganharam mais 120. E agora são 240 pessoas. E se esses 240 pessoas evangelizaram mais 240 pessoas e elas se converteram também, já são 480. E por aí por diante. Então, o que acontece? Quando uma igreja se inicia, eu vou dar o exemplo da onde eu congrego. A igreja, ela era pequena, hoje ela está uma igreja maior, com maior tanto de espaço como de pessoas. Por quê? Porque a nossa igreja, quando ela começou, ela era um espaço pequeno, depois ela passou para um espaço, vamos dizer assim, médio, e hoje está num espaço maior. Por quê? Ao meio da pandemia de 2020, a nossa igreja, ela cresceu bastante. Então, era coisa de a gente fazer 2 cultos por dia e a gente não ter como deixar pessoas entrar, mas porque tinha as restrições. Quando a pandemia acabou, nós vimos que o fazer 2 cultos por dia era necessário, porque a nossa igreja não tinha mais como suportar tanta gente assim. Só que nós percebemos também que não tínhamos mais como suportar todo aquele número de pessoas aonde estávamos. E aí surgiu, como a gente fala, esse problema santo. Então nós procuramos um lugar maior para comportar o número de pessoas que nós temos hoje. Ah, pastor, então esse era o único problema? Não. Toda igreja, tanto pequena como grande, ela vai ter problemas. Ela vai ter pessoas que não vão concordar com tudo que, às vezes, o pastor presidente, ele vai trazer para aquele povo. Só que é aquilo, a gente tem que entender e entrar num comum acordo que as opiniões podem ser diferentes, mas o que não pode ser diferente é a palavra de Deus, é a doutrina, é aquilo que os apóstolos ensinaram e o que a palavra nos ensina até o dia de hoje. Eu posso não concordar com tudo que o meu pastor às vezes possa falar, mas eu tenho que acatar e trazer aquilo o melhor para a nossa vida, porque às vezes a gente tem uma visão olhando para uma direção, mas a visão que a gente pensa não é a visão que Deus quer. E se tem o anjo da igreja, se tem o pastor ali, a gente pode falar, pastor, eu até não concordo, é o que eu aprendi com o pastor, que é meu sogro. Eu posso até não concordar, mas eu não vou fazer diferente. Por quê? Porque eu estou ali para agregar, eu estou ali para somar. Então eu vou falar, pastor, tá bom, a minha visão era essa, mas a gente vai pela mesma visão, porque estamos juntos, porque estamos num único propósito. A não ser que a visão do pastor não esteja dentro da palavra de Deus. Aí é diferente, mas quando a visão está dentro da palavra de Deus, nos direcionando para a vontade de Deus, não é a minha vontade, é a vontade de Deus que nós devemos cumprir. O ruim que hoje em dia as pessoas não é que ela não concorde, é porque ela quer que a sua opinião prevaleça. E ela às vezes sai da vontade de Deus para colocar a sua opinião. E aí vem os grandes problemas, porque ela vai vir, esses problemas vai vir tanto numa igreja grande como numa igreja pequena. Pelo contrário, eu tenho que estar de mão dada com o meu pastor. Mesmo que eu ache que não é, não é dessa forma, não, calma aí, não é achismo, é o que está dentro da palavra de Deus. São doutrinas, cada igreja tem suas doutrinas, quer dizer, tem suas regras, porque a doutrina é a única. Qual é a doutrina da igreja? Seguir a Cristo. Existe regra? Sim. Existe vários tipos de denominação. É o que uma vez eu estava falando com uma amiga minha que é de uma outra denominação diferente da minha. Cada denominação vai ter uma regra. E se eu estou naquela denominação, eu tenho que seguir aquela regra. Se eu não me encaixo naquela regra, ou eu abro uma igreja querendo uma regra que seja minha, ou eu vou para uma igreja que bata com a mesma regra que eu acho que deva ser. Mas sem trazer confusão
dentro, no meio da igreja, de querer fazer panelinha. O pastor já não está dando mais certo não, porque ele pensa dessa forma. Não, não é dessa forma. Quando você chegou ali, a igreja já tinha aquela regra. Então, você se adequa àquela regra. É só isso, que os problemas sempre vão ter. Ah, não, porque a igreja do vizinho ali, a igreja do pastor fulano de tal, pô, é top, é ótimo, você não vê confusão. Mas quando você chegar lá, vai ter confusão. Por quê? Porque você viu a grama do vizinho de longe, mas quando você chega dentro da grama do vizinho, você vai ver que tem buracos. E é o que eu aprendi. Se você está procurando a igreja perfeita e achar, não entre, porque senão você vai estragar ela. Ponto 2 vai falar: os desafios do crescimento. Assim vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava, Atos 6:7. E com isso os desafios também eram maiores. Como essa igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com um novo formato adquirido? Ela manteria a unidade em meio à complexidade? Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. De fato, Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações do crente pelo Espírito Santo, Romanos 5:5. Aos Colossenses, o apóstolo dos gentios disse que o amor é o vínculo da perfeição, Colossenses 3:14. Somente através do amor cristão, a igreja pode manter-se unida. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. Então, o que vai acontecer aqui? Quando o Espírito Santo nos toma, Deus nos batiza com o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo, nós vamos receber o amor de Deus. Não é o amor que nós temos de um pai para um filho, de um esposo para uma esposa, mas é o amor de Deus, é um amor diferente, é aquele amor que vai saber tratar as situações que vão aparecer. O pastor tem que saber conversar, falar, e detalhe, o membro também tem que aprender a ouvir. É o que eu já estava dizendo aqui, as pessoas acham que pode entrar numa igreja e mudar as regras que já ali existem. Não é dessa forma. É o que eu já falei. Você quer inventar uma regra para a igreja que você está, você cria uma igreja para você. Se você quer, achou uma igreja perfeita, não entre, porque senão você vai tirar a perfeição daquela igreja. Porque é o que nós falamos, não existe igreja perfeita. Mas o que tem que existir é uma igreja com o amor de Deus. É a gente olhar na mesma direção e estender a mão para aqueles que estão necessitados. Mas você tem que entender que não tem como tratar aquele que não quer ser tratado. Se você não quer ser tratado, não tem como eu te tratar. Não tem como ensinar aquele que não quer aprender. Então, para que o amor de Deus faça morada no coração de quem está naquela igreja, a pessoa tem que aceitar. A pessoa tem que querer aquele amor. Porque se ele não quiser aquele amor, ele não vai aprender e nunca vai ter o amor de Deus em seu coração. Então é isso que nós devemos fazer. Buscar a união da igreja. Como buscamos? Olhar na mesma direção, que é Cristo. O ponto 3 vai dizer, a vida interior. A expressão era um coração e a alma. Atos 4:32. Mostra a igreja em sua essência, revelando sua união interna. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja. Atos 1:8. Para a tarefa do evangelismo. Atos 4:31. Mantendo os crentes unidos internamente. Para que a gente possa fazer um grande evangelismo, nós temos que nos unir internamente. Nós temos que estar sempre unidos, olhando na mesma direção para que a gente possa trazer
a conversão daqueles que ainda não aceitaram e não conhecem o Senhor Jesus. Porque muitos dizem conhecer, mas será que conhece? Será que não conhece como a Jó, que era somente de ouvir falar? Jó, quando a gente olha o livro de Jó, que ele diz, hoje eu te conheço face a face, antigamente eu te conhecia só de ouvir falar, o que Jó tinha de Deus? Jó tinha um medo, porque ele se achava naquilo, se eu errar, Deus vai me castigar. Então eu tenho que ser reto aos olhos de Deus, para que eu não venha receber o castigo dele. Então quando Jó recebe, vem na sua vida tudo aquilo que ele passou, ele fica sem entender, porque ele fica assim, poxa, se eu não errei, eu estou sendo certo, por que eu estou recebendo esse castigo? E aí aquilo que ele ensinou para as pessoas, como se nós não andarmos na linha e não respeitarmos a Deus, nós vamos ser castigados. Então é por isso que ele é cobrado pelos seus amigos e pelos demais. Onde um homem era íntegro e sábio, dava conselhos, passa a viver como mendigo e as pessoas passam a caçoar da vida dele. O que acontece? Porque as pessoas entendiam que Jó então estava em pecado, que Jó estava em erro, porque aquela punição era para aqueles que erravam, era para aqueles que estavam pecando, mas Jó entendia que não estava em pecado. Então, muitas das vezes, eu quando era criança, achava que Deus era um carrasco. Eu lembro que na época meus pais falavam, aquele que bate na mãe e no pai, a mão seca. Gente, a gente tinha um cuidado de encostar no pai ou na mãe, porque a gente tinha medo de a gente dar um tapa sem querer na mãe e a mão secar. Dar um tapa no pai e a mão secar. Mesmo que fosse numa brincadeira entre pai e filho. Porque eu tinha um medo de Deus. Eu não tinha respeito. O temer na Bíblia, quando fala, não é temer, ter medo, mas sim respeito ao Senhor. Então, uma igreja verdadeira e genuína, a gente tem que estar sempre com esse amor. A vida interior da gente tem que estar em união para que a gente possa mostrar para esse povo que está aí fora que Deus não é um carrasco. Deus, ele é justo. Ele vai trazer a justiça na vida de cada um, sendo ímpio ou não ímpio, sendo boa ou ruim. Mas a justiça de Deus vai chegar em nossas vidas. Então, para que a gente ganhe almas, a igreja tem que estar unida. Se ela estiver unida no mesmo propósito, a igreja ganha almas. Amém? Quero agradecer o dia de hoje por cada um que entrou nessa live e cada um que vai assistir ainda nas redes sociais. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida em tuas mãos, faça sua vontade e seu querer. Não permita que nada de mal nos aconteça, mas que o Senhor esteja com cada um de nós em tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. Até amanhã na próxima live.